Deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre um dos momentos que para mim foram um dos momentos mais inesquecíveis da minha carreira militante, de parte da minha trajetória militante, que foi o dia que você foi eleita vereadora de São Paulo. Eu estava no seu comitê e eu vi ali que teve todo um processo anterior que foi um roteiro de cinema, né? Porque no fim das contas foi uma campanha que começou como uma campanha pequena, com poucas pretensões, vamos dizer assim, eleitorais, embora se sabia da tua expressão. E o que foi acontecendo ao longo da campanha, o crescimento, a força que foi ganhando, e chegar na reta final, contigo, ainda não estava entre as eleitas, uma hora antes não estava entre as eleitas. No último minuto foi que a tua candidatura começou ali a disputar voto a voto e no fim das contas você foi eleita. Qual foi o pensamento teu naquela hora? Assim, o que você sentiu naquela hora? Nossa, foi um misto de sensações, porque a gente nunca esperou ganhar as eleições. Foi um processo mais de construção, de diálogo com novos setores, de formação política, ou individual ou coletiva mesmo, das pessoas que estavam naquele processo. Então foi, acho que, um misto de que é possível, né? Que as nossas ideias, elas têm muita força, o nosso jeito de fazer política de uma maneira coletiva também tem força, que as pessoas, elas querem, elas confiam numa alternativa, né? Que se expressava ali do nosso jeito modesto de fazer campanha. E também é uma sensação de, pô, fudeu agora, entendeu? Eu fui eleita, o que eu faço da minha vida? Vou ter que me meter num lugar que eu não faço a menor ideia do que significa, lidar com os grandes poderes, as relações todas que existem na Câmara, ter exposição, enfim, um trabalho bastante maçante, porque tem dia que eu trabalho pra caramba, 12, 14 horas. Na verdade, que boa parte essas minúcias eu conhecia muito pouco, mas eu sabia que minha vida ia mudar completamente. E que a gente ia ter muito mais responsabilidade política do que a gente tinha até então, né? A gente ter que fazer política de gente grande, eu diria, né? A gente ter que lidar com a vida das pessoas, com os problemas reais das pessoas e as pessoas terem muita expectativa com relação a você, assim. E tem a ver também com o fato de que a nossa campanha foi uma campanha muito modesta, né? Uma campanha feita principalmente por pessoas muito jovens. O eixo da nossa campanha era o eixo de luta feminista. Veja, como é que isso vai ter força eleitoral? E teve, né? Então mostra que a sociedade também tem alguns avanços, que talvez não tenha mais pessoas como a gente eleita, porque o poder econômico ainda é muito forte, ele domina muito o processo eleitoral. Não fosse isso, acho que teria muito mais representatividade de pautas e pessoas como a gente, assim, na política institucional. E como é que foi acordar com a imprensa te ligando no dia seguinte? Pois foi exatamente isso. Eleita. Acabou, né, o processo da contagem de votos, comemoração, bebemos, nos divertimos pra caramba. E eu dormi pra caramba, porque foi um descanso de 45 dias de campanha, mais 45 dias de pré-campanha. Eu estava exausta. E quem me ligou, a primeira ligação do dia, eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Não sei o que, era um cara do Estadão, querendo que eu desse uma entrevista porque ele achou muito interessante o meu perfil de renovação política e tal, o jeito que eu tinha sido eleita, ele queria muito que eu desse uma entrevista pra ele. E eu falei, nossa, o que eu vou falar pra esse sujeito, né? Porque não tem nada pronto, assim, vai ser tudo construído a partir de agora, o que eu vou fazer e tal. Eu tinha uma noção das prioridades, mas como executá-las eu não fazia a menor ideia. E a maioria dos políticos já tem aquela coisa pronta, já são pré-moldados, são formados para isso, para terem um discurso que é absolutamente artificial, inclusive, né, de quais são as prioridades de campanha, essa coisa toda. E eu a gente fez uma gravação na Câmara mesmo, algumas perguntas por ali. Aí eu lembro que eu fui até com uma meia furada, uma roupa qualquer que eu tinha, no dia que era o que eu tinha, porque eu não estava preparada, né, para esse tipo de ocasião, assim. E aí foram várias entrevistas, revista Veja, foi pra Globo, SBT, Folha. Falei, nossa, e todos muito interessados nesse elemento, de ter sido alguém que veio das ruas, alguém muito jovem, que teve uma campanha com pouco recurso e chegou lá. Assim. E era interessante que sempre faziam também um paralelo com o Fernando Holliday, né? Que, a seu modo, representa isso, só que dos setores mais da Sim, os dois antagonistas de junho de 2013. Isso, que disputam, né, os signos de junho de 2013, o que de fato foi aquele movimento, o que ele segue sendo, na verdade, né? Até hoje. E desde então se criou um pouco essa polarização que é real, né? Porque são dois jovens que tentam, a seu modo, disputar o que significa a nova política, né?
Eu prefiro o meu jeito, porque eu acho que eu sigo na Eu rua, também. com diferença dele. Ele ficou muito bem acomodado no gabinete, no jogo de interesses, nomeações todas. E é apadrinhado, inclusive, do presidente da Câmara. Bom, o presidente da Câmara eu tenho outras relações, eu diria. Então, Sim. eu acho que eu prefiro o meu jeito.